Desde que Xi Jinping chegou ao poder em 2012, a China tem adotado uma política externa mais assertiva, expandindo sua influência globalmente, modernizando suas forças armadas e, consequentemente, aumentando as tensões com o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Nesse contexto, a competição estratégica entre as duas superpotências tem se intensificado rapidamente, com disputas comerciais, tecnológicas e militares, além do desejo da China de reintegrar Taiwan ao seu território. Dessa maneira, os americanos também sofrem com problemas internos, dentre eles uma forte instabilidade política e social, com a polarização política acirrando as tensões e sentimento de separatismo em diversos estados, mais notoriamente o Texas, que tem fortes divergências em relação às políticas de imigração do país na fronteira com o México. Essa situação levantou o interesse da China no assunto, algo muito evidente pelo imenso apoio ao movimento Texit, que se refere à independência do Texas, em redes sociais chinesas, com publicações na rede social Sina Weibo sugerindo e incentivando que o governador do Texas, Greg Abbott, estaria se preparando para uma guerra com o governo federal. E nesse vídeo, vamos entender os reais motivos por trás do apoio da China para a independência do Texas, e como a independência do Estado americano seria tão benéfica para o país. Antes de entendermos os motivos que levam a China a apoiar a independência do Texas, que é atualmente o estado mais visado para sediar empresas americanas, precisamos fazer um anúncio importante. Atualmente no Brasil há mais de 20 milhões de empresas ativas. Porém, apenas abrir o CNPJ ou registro na junta comercial não garante a exclusividade e proteção do nome de uma empresa, sendo de fundamental importância garantir sua identidade legal através do registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conhecido como INPI. E graças à ajuda do patrocinador desse vídeo, a MoveOn, você pode facilmente registrar sua empresa de forma online e sem burocracia, para garantir o direito ao uso do nome de sua empresa. Ao registrar sua empresa no INPI com a ajuda da MoveOn, você evita que possíveis concorrentes usem nomes iguais ou semelhantes ao de sua empresa para roubar clientes, sob pena de multas pesadas. A MoveOn é especialista em patentes e registros de marca, tendo ajudado mais de 6 mil clientes e oferecendo um serviço completo por todo o Brasil e todo tipo de profissional, fazendo o acompanhamento de todas as etapas do seu processo. Para proteger sua marca de maneira simples e confiável, acesse agora mesmo o link da descrição ou escaneie o QR Code se estiver assistindo pela televisão para garantir a segurança e credibilidade da sua marca agora mesmo. Muito obrigado a MoveOn por patrocinar este vídeo. Primeiramente, para entender o motivo da China apoiar a independência do Texas, é importante analisar o contexto geopolítico em que a China está inserida atualmente na Ásia, com o país enfrentando dificuldades em suas relações com Taiwan, Japão, Austrália e Filipinas, devido a disputas territoriais e controle de rotas comerciais, afetando indiretamente países ocidentais, especialmente os Estados Unidos. Essas tensões resultam da crescente influência chinesa na região e do esforço do país em superar os americanos, causando atritos políticos, econômicos e militares entre os dois países e seus aliados. Após Deng Xiaoping ascender ao poder em 1978, houve a implementação de reformas e uma abertura ao mercado externo, ajudando a consolidar a economia de mercado socialista do país, que consequentemente foi fundamental para o grande crescimento econômico que o país atingiria nas décadas seguintes, tirando mais de 800 milhões de pessoas da pobreza e se afirmando como a indústria do mundo e a segunda maior economia global. Na última década, sob a liderança de Xi Jinping, que governa o país desde 2012, a China tem expandido sua influência global e definindo um importante papel no cenário geopolítico mundial, estabelecendo uma base para que o país lidere uma nova ordem mundial, onde os Estados Unidos não sejam mais a única potência hegemônica. Sendo assim, a China tem consolidado boas relações na Ásia, África e América Latina. No entanto, na região do leste asiático, o país tem consolidado sua influência muito além do ponto de vista econômico e político,
mas principalmente da imposição da sua hegemonia sobre a região, estabelecendo o controle sobre uma das regiões mais importantes na rede global de comércio marítimo, o Mar do Sul da China, por onde passa 1/3 do tráfego marítimo global, movimentando mais de 5 trilhões de dólares. Tanto que, para alcançar esse objetivo, o país incentivou intensamente a expansão militar, mobilizando e modernizando o maior exército nacional já visto desde o fim da União Soviética, com mais de 2 milhões de militares na ativa, além dos seus meios aéreos com caças de 5ª geração, e principalmente navais, serem de grande destaque. Atualmente, a China detém de longe a maior marinha do mundo em números de navios, sendo mais de 350 embarcações, superando os Estados Unidos. Além disso, a China tem investido em ilhas artificiais, e que foram reveladas por meio de imagens de satélites, o desenvolvimento de sistemas de defesas, pistas de voos, radares militares e portos, que fornecem apoio para navios de guerra e aviões que patrulham a região, dando ao país projeção militar sobre praticamente todo o Sudeste Asiático, chegando até a Austrália. Com isso, a questão Taiwan é uma das mais preocupantes da região, tendo em vista que após a Guerra Civil Chinesa em 1949, o lado perdedor Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, refugiou-se em Taiwan, criando um governo distinto com um sistema político democrático, forças armadas e relações internacionais limitadas. A maioria dos taiwaneses se identifica como taiwaneses, em vez de chineses, e há um forte sentimento de preservação de sua autonomia. Todavia, a China considera Taiwan como uma província rebelde e parte de seu território, afirmando que deve ser reunificada com o continente. Nesse contexto, a região é um forte ponto de tensão militar, com a China realizando exercícios militares próximos a Taiwan e aumentando sua presença militar na região, enquanto Taiwan fortalece suas defesas com o apoio de aliados, principalmente os Estados Unidos, adquirindo desde 2019 cerca de 14 bilhões de dólares em diversos produtos militares americanos. Essas questões citadas, somadas aos conflitos chineses em regiões como Tibete e Xinjiang, envolvendo a violação de direitos humanos, acabaram mobilizando um esforço do Ocidente liderado pelos Estados Unidos contra a China, levando a crescente tensão nas relações entre as duas nações na última década. Além disso, a mobilização de tropas americanas próximo do Mar do Sul da China, incluindo o alinhamento político com Taiwan e a criação de uma espécie de coalizão no Indo-Pacífico entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, que juntos compõem o Diálogo de Segurança Quadrilateral, conhecido como Quad, acabam servindo como uma barreira que bloqueia as investidas chinesas na região. Com isso, surge a pergunta sobre o porquê a China deseja tanto a independência do Texas, com base na análise citada, e no desejo da China em superar seus desafios regionais, conquistando posições consideradas vitais para então projetar poder global. Os Estados Unidos são de longe o maior desafio para essa política chinesa se tornar concreta na região, e um grande obstáculo para o plano do país em se tornar a maior potência global, tendo em vista a política externa agressiva que os americanos adotam. Logo, qualquer instabilidade política e social mais acentuada possivelmente faria com que eles se preocupassem mais com a sua situação interna do que externa, algo que seria muito bom para a China. E caso Joe Biden ou outro candidato do Partido Democrata seja eleito na eleição para presidente no final do ano, os Estados Unidos irão manter a mesma política externa intervencionista, diferente de um isolacionismo maior e a ideia de América em primeiro lugar proposta pelo candidato republicano Donald Trump. Sendo assim, dentre as questões que ampliam a instabilidade dos Estados Unidos, está a insatisfação e movimentos separatistas no estado que é a segunda maior economia da nação, o Texas, com o movimento Texit ganhando força nos últimos anos. Atualmente, uma pesquisa da YouGov indica que 31% da população do Texas apoiaria uma eventual separação dos Estados Unidos, sendo o segundo estado americano com maior porcentagem, atrás apenas do Alasca. Essa questão ficou ainda mais evidente com a crise no Texas em janeiro deste ano, quando o governo do estado passou a fechar a fronteira ao longo do Rio Grande, no Shelby Park, na fronteira com o México, pretendendo impedir a entrada de imigrantes ilegais. Porém,
a decisão do estado foi contrariada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que ordenou a retirada do bloqueio na fronteira, ocasionando dessa forma um embate entre os poderes estaduais e federais. Tanto que o governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que o seu estado tem o direito de se defender do que ele chamou ser uma invasão de imigrantes, indo contra as decisões federais. Esse impasse no Texas é considerado um dos maiores nos últimos 10 anos nos Estados Unidos, evidenciando um pouco da fragilidade vivida no país nos últimos anos, sendo a imigração ilegal um ponto-chave em campanhas políticas e muito presente na vida do povo estadunidense, principalmente nos estados que fazem fronteira com o México. No caso do Texas, o estado compartilha a maior fronteira terrestre com o México, que acaba servindo de porta de entrada para muitos imigrantes que cruzam milhares de quilômetros da América Latina em direção à fronteira. Nesse sentido, não surpreende muito o fato de que estimativas apontam que o estado abriga a segunda maior população não registrada oficialmente nos Estados Unidos, com mais de 1,5 milhão de imigrantes, atrás apenas da Califórnia com aproximadamente 2 milhões de pessoas. Em outro ponto de vista, a crise de imigração no Texas abre um precedente de separação, tornando-se um grande problema para os Estados Unidos. Para a China, a situação abriria oportunidades jamais vistas para o país se posicionar acima dos americanos, visto que caso o Texas se torne um país independente e autônomo, significaria a perda de mais de 9% do PIB dos Estados Unidos, considerando o PIB do Texas avaliado em 2,5 trilhões de dólares, sendo a 8ª maior economia do mundo caso fosse um país e o 2º estado mais populoso da nação. Sem contar que a economia do Texas vem crescendo a um ritmo bastante acelerado nos últimos anos, com o PIB do estado crescendo entre 2017 e 2022, 4% a mais do que o PIB nacional, mantendo-se bem à frente do PIB americano pelo 6º trimestre consecutivo em 2023, liderado principalmente pelo setor de mineração e energia, com foco na indústria do petróleo e gás. A relevância do Texas e o enfraquecimento dos Estados Unidos favorecem a China em um cenário de possível separação do estado. Como grande importadora de commodities, especialmente petróleo, a China enxergaria o Texas como um parceiro comercial em potencial, visto que hoje a nação é de longe um dos maiores importadores de commodities, incluindo o petróleo, sendo o maior importador mundial dessa matéria-prima nesse momento, chegando a importar mais de 11 milhões de barris de petróleo por dia em 2023. Além disso, inúmeras propriedades como terras e imóveis no Texas são de empresários chineses, aumentando a presença do país na região. Em 2016, houve uma grande polêmica após uma empresa de propriedade do magnata imobiliário Song Guangxin, com sede em Xinjiang, gastar cerca de 110 milhões de dólares na compra de terrenos no tamanho de 140 mil hectares no condado de Val Verde, no Texas, onde há um dos rios mais intactos do estado, e ao lado de uma base militar aérea de Laughlin. Em resposta, uma nova lei chamada Lone Star Infrastructure Protection Act foi aprovada no Texas em 2021, proibindo empresas e governos do Texas de contratar empresas pertencentes ou controladas por indivíduos da China, Rússia, Coreia do Norte e Irã, se a contratação estiver relacionada ou fornecer acesso à parte estrangeira da infraestrutura crítica. Um outro projeto de lei que impediria a aquisição de propriedades no estado por cidadãos desses países, não abrindo exceções para cidadãos com dupla nacionalidade ou portadores de visto, acabou não indo adiante. Todavia, a aquisição de terras e propriedades no Texas pela China tem levantado preocupações em relação à segurança nacional dos Estados Unidos e o interesse considerável do país asiático no estado. Dessa forma, quando ocorreu a tensão entre o Texas e o governo federal dos Estados Unidos, milhares de publicações em redes sociais na China, especialmente na Sina Weibo, que conta com mais de 400 milhões de usuários, retratam a situação vivida como sendo um caso de guerra civil. Algumas publicações chegaram a alegar que o governador Greg Abbott estava prestes a declarar guerra contra o seu próprio país, o que não aconteceu.
Ainda assim, mesmo que essas publicações tenham sido feitas por usuários únicos, e não diretamente pelo governo, o fato é que a China é um país fechado em termos de acesso da população à comunicação estrangeira, o que também explica diversas publicações exageradas e falsas a respeito do impasse no Texas, com a hashtag Texas declara um estado de guerra, figurando-se entre as mais populares. Hoje, as principais vias de acesso da população chinesa ao que acontece no mundo partem dos veículos da mídia estatal que, naturalmente, passam por um filtro do governo, revelando ao povo apenas o que é permitido pelo Estado. Tanto que na China, noticiários circulam a informação de que os Estados Unidos estão à beira de um conflito interno, algo usado repetidamente desde a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Nesse sentido, apesar de interpretações falsas estarem circulando na mídia chinesa, essa situação revela a oposição do país aos Estados Unidos, sendo um claro sinal do governo chinês para os americanos, de que o país deveria se concentrar em resolver seus próprios problemas internos e deixar os de outros países de lado. Haja vista as constantes críticas do Ocidente liderado pelos Estados Unidos, pela forma como a China lida com questões em Hong Kong, Xinjiang, Tibete e principalmente Taiwan. Portanto, em um cenário em que o Texas se torna independente dos Estados Unidos, a China seria a nação mais beneficiada com a situação, pois veria o enfraquecimento de um dos seus maiores rivais no sentido econômico e militar, levando a uma perda de poder e influência dos americanos e suas forças armadas no Indo-Pacífico, possibilitando a China avançar mais rapidamente com a sua agenda na região e, consequentemente, em todo o planeta, haja vista o objetivo da nação em alcançar a liderança global, projetando poder e influência em todo o mundo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.